Bem-vindos ao podcast Mulheres na Literatura de Expressão Alemã, um projeto do curso de Letras Alemão da Universidade Federal de Santa Catarina que surgiu dentro da disciplina Literatura Alemã 1 para trazer para vocês um pouco mais sobre escritoras de língua alemã. Na primeira temporada serão abordadas 4 autoras do período pós-guerra, que receberam prêmios muito importantes da literatura, 3 delas o Prêmio Nobel. Autoras, sobretudo, que tiveram e continuam tendo importância nos países de língua alemã. São elas, Nelly Sachs, Christa Wolf, Elfriede Jelinek e Herta Müller. Alô, eu sou a Catarina. E eu sou a Vitória. E nesse episódio, a gente vai conhecer um pouco sobre a Christa Wolf e as principais obras que ela escreveu, contando também com a participação especial da professora Isabella Breuering, que atua no curso de Letras Alemão e no programa de pós-graduação da UFSC. Filha de Otto e Herta Infeld, a autora Christa Wolf nasceu em 18 de março de 1929, em Landsberg an der Warth, cidade que hoje se encontra na Polônia, e que até 1945 fazia parte do estado alemão de Brandemburgo. Por causa dessa mudança, Christa e a família, que eram alemães, saíram do território polonês e se estabeleceram em Mecklenburg, no nordeste do país, que futuramente se tornou parte da Alemanha Oriental. Ela estudou literatura nas universidades de Iena e de Leipzig. Em 1949, se juntou ao SED, o Partido Socialista Unificado da Alemanha. E em 1951, se casou com Gerhard Wolf, colega de faculdade, que mais tarde também viraria escritor. Depois de graduada, trabalhou como assistente de pesquisa da Associação Alemã de Escritores, entre 1953 a 1957, e também atuou como editora para a companhia Verlag Neues Leben. Foi editora freelancer para Mitteldeutscher Verlag entre 59 e 62 e também editora da revista Neue Deutsche Literatur, nos anos de 58 a 59. Sua primeira filha, Annette Wolf, nasceu em 1954 e 2 anos mais tarde, em 1956, ela teve sua segunda filha, Karin Wolf. A sua escrita discute política, economia e poder científico inseridos no contexto da Alemanha Oriental. Também traz a questão de conflito entre indivíduo e a sociedade, e a condição da mulher. Christa Wolf também foi candidata a membro do Comitê Central de 63 a 67, e saiu em junho de 1989, 6 meses antes do regime comunista colapsar. Durante a Guerra Fria, a autora foi abertamente crítica da liderança da República Democrática Alemã, a RDA, mas, ao mesmo tempo, manteve lealdade aos valores do socialismo e era contrária à reunificação alemã, razão pela qual ela foi muito criticada depois de 1990. Christa Wolf era uma escritora que acreditava firmemente nas vantagens da República Democrática Alemã. No início, este foi também o caso de muitos outros intelectuais e escritores que viram na nova forma de governo um antídoto para o passado nazista da Alemanha e uma esperança para uma sociedade mais justa e melhor. Com o passar do tempo e também com inúmeras represálias do Estado contra os cidadãos, Christa Wolf se tornou crítica do partido, mas, ao mesmo tempo, acreditava na base ideológica do novo Estado alemão. Na RDA, ela era frequentemente censurada, mas na RFA, na Alemanha Ocidental, pelo menos conseguia publicar os seus textos na íntegra. E isso aconteceu, por exemplo, com seu romance Nachdenken über Christa T. de 1967, traduzido para o português como Reflexões sobre Christa T. e também Procurando Christa T. Neste romance de base autobiográfica, por parte, a autora descreve sua amiga que morreu de câncer como uma mulher que ao longo do tempo se isolou da sociedade. Na Alemanha Ocidental, o livro foi celebrado como uma crítica ao regime da Alemanha Oriental, que poderia ser simbolicamente equiparado ao câncer da protagonista.
De acordo com essa interpretação, o que destruiu a cristandade não seria então a sua doença, mas sim o regime autoritário da Alemanha Oriental. A própria autora contradiz a essa interpretação em uma das entrevistas e enfatiza seu interesse em um tema que também é visível, aliás, em suas outras obras. E isso é a relação entre o indivíduo e a sociedade, o individual e o coletivo. Em 1959, o casal Wolff publicou 2 livros juntos, chamados Wir unsere Zeit, Prosa aus 10 Jahren, e o outro de mesmo nome, mas com acréscimo de 10 poemas, para a comemoração do 10º aniversário da RDA. Em 1961, Christa Wolf publicou Moskauer Novelle, um romance entre uma médica de Berlim Oriental e um intérprete russo, e recebeu o Prêmio de Arte da cidade de Halle. Em 1963, publicou Der geteilte Himmel, pelo qual também recebeu o prêmio Heinrich Mann. Em 1974, se tornou membro da Academia de Artes da RDA, e 3 anos depois foi expulsa da Associação de Escritores da RDA, por ser uma signatária da Carta Aberta à Expatriação de Wolf Biermann, que também lhe rendeu uma repreensão da sede. No mesmo ano, ela declarou sua demissão do Conselho da Associação de Escritores por solidariedade à escritora Zara Kirsch, que foi excluída da mesma associação e havia deixado a RDA. Já em 79, foi admitida na Academia Alemã de Língua e Poesia, e em 1980, Christa Wolf foi a primeira autora da RDA a receber o prêmio Georg Büchner. Em 81, também se tornou membro da Academia de Artes de Berlim Ocidental. Seu livro de maior destaque internacional, Cassandra, foi publicado em 83, mesmo ano em que recebeu o prêmio Schiller. Em 84, tornou-se membro da Academia Europeia de Ciências e Artes em Paris, e 2 anos depois ingressou na Academia Livre de Artes em Hamburgo. Em 4 de novembro de 89, foi oradora da manifestação de Alexanderplatz, em Berlim, pois assim como alguns outros colegas escritores, ela não acreditava na destruição da RDA. Para ela, mudanças políticas sob uma liderança diferente ainda eram possíveis. Um dos temas que abordava em sua escrita era a posição da mulher na sociedade. Cassandra e Medea são 2 de suas obras mais importantes, essa última publicada em 96, e ainda sem tradução para o português. A professora Isabella Broering comenta um pouco sobre ambas as obras. Quando pensamos em Cassandra e Medea da Christa Wolf, 2 romances visivelmente inspirados na tradição antiga, surge a pergunta: que possibilidades possivelmente se abrem para lidar com o passado e a atualidade quando figuras da memória cultural são reavivadas para perseguir a questão da autodeterminação e de controle externo do indivíduo que se encontra em um constante conflito consigo mesmo e também com a sociedade. Tanto em Cassandra quanto em Medea Stimmen, seria Medea Vozes, esse segundo romance da Christa Wolf ainda não foi traduzido para o português, a autora usa o mito para tentar entender as razões que pressionaram essas 2 figuras femininas em moldes negativos. Ela não se preocupa, então, apenas com a condição da mulher em sua sociedade atual, mas também com o poder da carga cultural, literária e histórica que durante séculos foi o domínio dos homens. Hoje nós podemos ler esses 2 textos de Christa Wolf a partir de uma perspectiva política, por exemplo, com a ajuda de tais categorias como a heterotopia, aqui eu penso em Foucault, ou poder do Estado sobre o corpo biológico do cidadão, o que nos remete a George Agamben ou também a Achille Mbembe. Também podemos entender os 2 textos como mitos utópicos, tendo aqui o matriarcado como ponto central.
como uma tentativa de reescrever os mitos. Em certo sentido, textos canônicos da literatura, da cultura como tal. Com o foco político e feminista, especialmente em Cassandra, Christa Wolf atingiu o nervo da época, para assim dizer, em ambos os estados alemães. Na Alemanha Oriental, era a crescente crítica do Partido Socialista, e na Alemanha Ocidental, o movimento feminista, como resposta a uma certa restauração conservadora. Christa Wolf também recebeu o prêmio Elisabeth Langesser e o prêmio literário de Nelly Sachs. Em 2003, foi uma das mecenas do projeto Politeia, junto à ex-ministra federal Christine Bergmann, a primeira ministra Heide Simones e a ex-presidente do parlamento alemão, Rita Süssmuth. Em 1º de novembro de 2011, Christa Wolf faleceu aos 82 anos. Sem dúvida, Wolf foi uma das mais importantes autoras da Alemanha Oriental, mas muitas de suas obras continuam contribuindo nos tempos atuais para as discussões sobre o papel do indivíduo na sociedade, sobre a identidade política e nacional e sobre a condição da mulher. Esse episódio termina por aqui. Encerramos com a recomendação de leitura de 2 livros de Christa Wolf, Cassandra e Reflexões sobre a Christa T. Agradecemos imensamente a professora Isabela por fazer parte do podcast e também você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Até o próximo episódio. Tchau! Você acabou de ouvir o podcast Mulheres na Literatura de Expressão Alemã, um projeto da disciplina Literatura Alemã 1 do curso de Letras Alemão da Universidade Federal de Santa Catarina, com locução de Catarina Carvalho e Vitória Gonçalves, roteiro de Caroline Schenel, colaboração e pesquisa de Andréa Cristine Schramm, Marina Martini Lopes, Vitória Gonçalves e Catarina Carvalho. O projeto foi realizado sob orientação da professora Isabela Bröring e conta com a participação das professoras Maria Aparecida Barbosa, Ruth Burnovski e Roswitha Fiesenblum, assim como Isabela Bröring e também as bolsistas Maria Clara Salvato e Maria Carolina Correia, técnica por Peter Lobo e edição de Jonas Nascimento.